Fala galera que acompanha o Projeto Motor, meu nome é Lucas Santoki e no bate-pronto deste domingo a gente vai analisar o GP da Bélgica e principalmente esse poço sem fundo que a Ferrari está se metendo. A crise só aumenta lá em Maranello. Resultado do GP da Bélgica, Lewis Hamilton conseguiu aí a vitória de número 89 da carreira dele. Faltam agora só duas para ele chegar ao recorde de Michael Schumacher de 91. Valtteri Bottas completou a dobradinha da Mercedes e Max Verstappen, aí o pódio usual, ficou em terceiro com a Red Bull. O bom resultado aí do final de semana foi da Renault. Daniel Ricciardo e Esteban Ocon, quarto e quinto lugares. Alex Albon da Red Bull ficou em sexto, Lando Norris com a McLaren em sétimo, Pierre Gasly com a AlphaTauri oitavo e as duas Racing Point, Lance Stroll e Sérgio Pérez, completaram a zona de pontuação. E cadê os pilotos da Ferrari? Abandonaram? Não, nada disso. Numa corrida que não teve nenhum evento a mais para justificar, eles terminaram apenas em Vettel 13º e Charles Leclerc 14º. Com o resultado em Spa, Lewis Hamilton vai disparando cada vez mais no campeonato, rumo ao hepta. Ele agora tem 157 pontos contra 110 do vice, Max Verstappen. Bottas diminuiu um pouco a diferença para o rival da Red Bull e agora tem só 3 atrás na terceira posição. Aí você tem que ir muito até chegar no quarto, Alex Albon, que tem agora 48 e é seguido de perto aí numa briga aí bastante grande entre os pilotos do setor intermediário. Charles Leclerc, mesmo não marcando pontos, é o quinto, 45, empatado com Lando Norris, sexto, também 45. Lance Stroll da Racing Point tem 42. Ricciardo subiu aí para oitavo, 33, empatado com Pérez da Racing Point, e Ocon tem 26 em décimo. No campeonato de construtores, a Mercedes vai caminhando a passos largos para mais um título fácil, tem 264 pontos. A Red Bull vem isoladaça ali em segundo com 158. Aí depois a gente tem uma briga muito dura aí pela terceira posição. McLaren 68, Racing Point 66, Ferrari 61 e Renault, que se recuperou bem aí em Spa depois de ficar fora dos pontos lá na Espanha, tem agora 59 pontos. Andamos mais um pouco, a AlphaTauri segue com sua constância sempre marcando pontos, no isolado sétimo lugar, 20. E aí temos as três equipes que andam no final do pelotão, Alfa Romeo com 2, Haas 1 e a Williams que continua zerado. Mas o que mais chamou com certeza atenção nesse final de semana do GP da Bélgica foi a Ferrari. Ela já vinha muito mal na temporada, só que agora em Spa ela conseguiu, parece que, cavar um pouco mais ali o fundo do poço dela. O que aconteceu? Primeiro a gente tem que entender que o carro da Ferrari tem problema sim de motor, como muita gente já tem falado, mas a questão é muito maior. E as características de Spa-Francorchamps mostraram isso de forma ainda mais clara. Aqui o mapa de Spa. Um circuito já tradicional e que quem acompanha a Fórmula 1 já está muito acostumado de ver o mapa. A pista ela é muito longa, tem 7 quilômetros. E o mais importante aqui para a gente é que ela tem 3 setores bem distintos, o que dá normalmente dor de cabeça aí para engenheiros e pilotos acertarem seus carros. Estamos vendo agora o setor número 1. O setor número 1 ele começa ali onde tem o carrinho com a bandeira quadriculada e sai sentido horário para a primeira curva, La Source, um cotovelo à direita e depois um grande trecho de aceleração até onde a gente tem ali o S1 que está circulado. Ou seja, é um trecho de altíssima velocidade em que você precisa não só de muito motor, mas também de um bom acerto do carro para andar na reta. Por que eu falo isso? Não adianta ter só motor muito potente, mas se você tiver um carro com muito arrasto aerodinâmico. Aí nós vamos para o setor 2 do circuito, e aí características completamente diferentes. Você vê, são curvas de média, algumas freadas até, em que você precisa de um carro bem equilibrado para fazer em velocidade. Ou seja, aqui não é só questão de saber andar reta, você precisa de um carro bom de curva. Partindo ali do S2 até de novo a bandeira quadriculada, nós temos o terceiro setor que fecha o circuito de Spa. Esse terceiro setor nós voltamos a ter um ponto de alta, ou seja, ali algumas curvas que você tem muita pressão lateral nos carros e uma forte freada, mas no geral é aceleração quase que o tempo todo. E por que isso é tão importante? Porque quando se vai para Spa, as equipes elas precisam fazer escolhas. Elas analisam quais são os pontos fortes e fracos dos carros delas para escolher aonde elas querem andar bem. Por quê? Onde elas querem fazer bem pode compensar a parte onde ela anda mal.
Ou seja, a Ferrari, por exemplo, ela sabe que não tinha reta. Então o que ela fez? Ela acertou o carro ali para sexta-feira, os primeiros treinos, com o mínimo de arrasto aerodinâmico que podia, para tentar compensar o que o motor e o carro em geral não dá em reta. E ela até que conseguiu fazer isso. Aqui nós temos os tempos por setor do segundo treino da sexta-feira. Nós escolhemos ali o Hamilton e o Norris para fazer a comparação com o Leclerc, porque no Q2 da classificação, que foi onde a Ferrari ficou fora, o Hamilton foi o mais rápido e o Norris foi o 10º colocado, ou seja, seria a barra ali que a Ferrari precisava chegar para tentar entrar no Q3, algo que ela não conseguiu. A gente vê que a Ferrari ela não foi mal nesse setor de alta. Ela foi até mais rápida do que a Mercedes e no mesmo tempo ali da McLaren do Norris, ou seja, ela conseguiu compensar ali as deficiências que ela tem. Só que no segundo setor, olha só, ela perde quase 2 segundos para a Mercedes, 2 segundos, e 1 segundo inteiro para a McLaren, ou seja, é muita coisa, ainda mais em relação à McLaren, que é uma equipe que ela tem ali um embate direto ali no pelotão intermediário. No terceiro setor, a coisa se equilibra um pouco de novo. Ela está um pouco mais rápida que a Mercedes e um pouco mais lenta do que a McLaren. Só que ali o estrago já está feito. Você pode estar até achando estranho ali, a Mercedes está apanhando ali na reta da McLaren, da Ferrari, mas é assim mesmo. A Mercedes ela aposta em carro rápido de curva. Essa é uma configuração que a Mercedes já tem feito desde o ano passado. E isso dá para ela o seguinte, ela até perde um pouco nas retas, mas ela é muito mais rápida nos setores em que você tem muitas curvas, que são, na verdade, os pontos em que o carro de Fórmula 1 fica mais tempo durante as corridas. E qual que é a aposta? A aposta é você ter o carro mais rápido, principalmente na classificação, largar na frente e dar poeira nos adversários. Se precisar defender ou atacar a posição, normalmente a Mercedes está em problema. Qual que é a questão da Ferrari? A Ferrari ela se deu mal com a escolha que fez para sexta-feira, ou seja, ela conseguiu compensar o que normalmente ela perde em reta, só que ela ficou muito para trás, não só em relação à Mercedes, mas em relação a todo mundo no setor intermediário, que tem muitas curvas. O carro ficou muito desequilibrado. Então ela resolveu fazer uma mudança aí para a classificação para tentar ver se conseguia balancear essa equação. Só que como a gente viu, a coisa não deu muito certo, né? A Ferrari ela perdeu um pouquinho agora de reta, você vê que ela acabou sendo um pouco mais lenta, tanto que a Mercedes quanto a McLaren no Q2. Continuou mais lenta, menos do que estava antes, mas continua mais lenta no setor 2 e continua mais lenta no setor 3. Ou seja, a Ferrari no final das contas ela não conseguiu nem ser boa no setor de alta, nem conseguir ser boa no setor de média velocidade com curvas. Isso mostra que o problema da Ferrari não é só motor. Sim, o motor é um problema, não estou falando que não é. Só que se você tem ainda um motor ruim, só que um carro que você não consegue balancear onde você não precisa tanto dessa potência, você tem a receita do desastre, né? É o caso da Ferrari, é um caso de equipe realmente que anda no final de pelotão. Ou seja, ela não tem um motorzão para andar na reta e quando precisa do carro nas curvas, ela tem um carro desequilibrado. Isso mesmo em relação a outras equipes como a Alfa Romeo, que tem o mesmo motor, tanto que o Kimi Raikkonen chegou na frente na corrida das duas Ferraris. O problema da Ferrari ficou muito claro agora em Spa, que não é só o motor. E qual pode ser ainda o maior problema agora para as próximas etapas? Em Monza, é uma pista em que todo mundo vai andar com pacote de pouca pressão aerodinâmica. Ou seja, a Ferrari não vai ter como compensar isso. Vai todo mundo ir para cima lá nas grandes retas. Só que em Monza, além de grandes retas, você tem freadas muito fortes. Ou seja, a Ferrari ela vai ter que dar um jeito de fazer esse carro andar e ainda ter algum equilíbrio nas freadas. É capaz de ela ter que, para isso, abrir mão um pouquinho de reta, mais ainda do que ela já estava perdendo. Ou seja, significa que a Ferrari pode ter retas ainda piores em Monza para os pilotos tentar dar uma compensadinha nas freadas para chincanes. Ou seja, não está muito promissor aí o GP da Itália também para a Ferrari. Agora a gente vai esperar só mais essa semaninha para ver o que acontece com tudo isso. A Ferrari, aliás, ela tem 2 corridas em casa agora, porque além de Monza na semana que vem, na outra semana ela ainda vai para Mugello, o circuito de propriedade dela,
para fazer inclusive o GP que leva seu nome, GP Ferrari 1000, em comemoração aos 1000 GPs da Ferrari. Ou seja, a única coisa que parece que dá para o torcedor da Ferrari fazer é rezar por chuva ou alguma situação inusitada. Como as que o Leclerc já conseguiu aí se aproveitar bem em 2 provas para chegar ao pódio. Mas fica claro aí que a Ferrari ela vai ter alguns altos e baixos durante a temporada, e Spa foi com certeza um dos pontos mais baixos. Agora, como ela vai fazer para consertar essa questão em 2020 é muito difícil. Ela vai ter que mesmo se aproveitar de algumas ocasiões para tentar um ou outro resultado melhor.